Amém, queridos? Enquanto o tema do nosso ano é o reino imparável, o tema dessa mensagem, que talvez até vire uma série de mensagens é o reino provocativo. Esse é o tema da mensagem de hoje. O reino provocativo. O que provocativo significa? Significa algo ou alguém que provoca, que incita, que estimula, que cativa, afronta, que desafia, podendo gerar irritação, curiosidade e até confusão. Alex, mas o reino de Deus pode ter algumas características como essa? Sim. O meu Cristo disse, eu não vim, não pense que vim trazer paz, vim trazer a espada. Em outra passagem ele diz, vim trazer fogo a essa terra e bem quisera eu que ele já estivesse aceso. E ele aponta isso, óbvio, para a purificação, mas também para o juízo. Então, o reino de Deus é provocativo. Não é à toa que muitos queriam jogar Jesus num penhasco, atirar pedras nele e no final crucificaram, embora seja esse um dos propósitos da cruz. Mas eu quero ler uma passagem aqui que reflete uma forma de como esse reino é provocativo. Isso está em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Essa conversa, na verdade, os fariseus sempre estavam próximos de Jesus, até os dias de hoje, né? Os farinhas sempre estão próximos de Jesus, né? No meio, entremeados na multidão, no meio dos seus discípulos, ouvindo alguma coisa para questionar, para colocar Jesus à prova. Assim acontecia naquela época e assim, né, acontece até os dias de hoje. E Jesus não hesitou em respondê-los. Eles falaram, Senhor, quando virá o reino? Quando virá o reino? Quando se estabeleceria o reino? E aí Jesus falou, sabe de nada, inocente. Jesus aqui ele é questionado pelos fariseus, os religiosos da época, sobre quando viria esse reino, quando ele se estabeleceria. E eles faziam essa pergunta porque tradicionalmente eles sempre estabeleciam lugares físicos para algumas coisas. Lembra em João 4, nós não vamos ler, mas fala da mulher samaritana. E depois da conversa de Jesus manifestar o seu reino e o seu poder, e ela reconhecer que ele é o Messias, ela fala, Senhor, onde de fato é o lugar da nossa adoração? Porque os nossos pais dizem que é nesse monte. E já os profetas ou os sacerdotes dizem que é em Jerusalém. Jesus disse para ela, vai chegar um tempo, e na verdade já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque importa que os tais assim o adorem. Ou seja, não está preso num lugar físico, não está preso no templo, não está preso numa construção humana, não é mais uma organização, mas o reino de Deus é um organismo vivo, forte e poderoso que flui na igreja e através da igreja. Por isso que aqueles homens não reconheciam, ainda estavam perguntando quando é que vai vir o reino. São os cabeção, eles estavam com o rei diante deles, estavam perguntando quando é que vem o reino. Será que eles não ouviram quando João Batista estava pregando no deserto? Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Então os fariseus e mais um tanto de gente estavam esperando a manifestação visível, local e material desse reino. Mas esse reino, querido, ele está entre nós. Algumas traduções sugerem, eu até gosto de outras traduções, que Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vocês. Mas Jesus aqui, como ele estava falando para os fariseus, ele não poderia falar que o reino de Deus estava dentro deles. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham a salvação estabelecida. Jesus não podia respaldar dizendo que o reino de Deus já estava dentro deles, porque eles não reconheceram nem o reino, muito menos o rei. Por isso ele falou, está entre vós. Por isso Jesus não disse, está dentro de vocês. Mas se você creu em Cristo Jesus, amém? Se entregou a Ele, amém? Caminha segundo a sua vontade dEle, amém? Então o reino dEle está dentro de você, amém? Outra questão também que talvez seria um motivo pelo qual aqueles homens, aqueles fariseus questionaram a Jesus a respeito de quando viria o reino, é porque Jerusalém vivia debaixo do domínio opressor do Império Romano. Então era mais do que comum alguém que vive debaixo de uma opressão desejar que o reino de Deus fosse manifesto. Por quê? Porque se o reino de Deus aparecesse de uma forma visível, significava que era fim
da era romana, fim do poderio romano, ou seja, o povo de Israel seria liberto da opressão romana, só que eles não estavam entendendo que não era visível. Jesus afirma aqui que a proposta do reino de Deus, que é espiritual, fosse estabelecida na vida de cada indivíduo. A proposta do reino de Deus sempre foi habitar em nosso meio, através do próprio Cristo, que é o reino, que é o rei desse reino. Sempre houve, até no Antigo Testamento. Embora fosse estabelecido alguns locais, alguns rituais, algumas formas, mas era por causa do pecado que separava o homem de Deus. Mas sempre existiu no coração de Deus um desejo de habitar no meio do seu povo. É só a gente olhar a dinâmica de quando o povo lá no deserto, no Êxodo, se acampava. Acampavam-se 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao oeste e 3 ao sudeste. São 12 tribos. E aonde se acampava o tabernáculo com a arca da aliança, que significa a presença do Senhor? No meio. Por quê? Porque Deus sempre desejou estar no meio do seu povo. Então esse sempre foi o desejo. E nesse contexto Jesus provoca aqueles que viviam questionando. Não tem problema fazer questionamento, queridos, problema algum. Eu até gosto de questionamento. Desci hoje do culto pela manhã, já veio dois ou três fazendo perguntas. Eu amo isso, eu amo responder que também não sei, não tem problema nenhum, a gente não sabe tudo. E Jesus, ele provoca aqueles que viviam questionando, porque eles não estavam questionando para aprender. Qual é a razão do nosso questionamento? Quero ver mesmo se ele sabe. Ou eu quero ser juiz, eu vou questionar porque eu não estou concordando com algo e a minha lei, o meu peso é mais justo do que aquele que está fazendo. Ou estamos questionando porque eu quero aprender. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração, como Jesus disse. Será que nosso questionamento é para aprender ou pôr à prova as pessoas? Então, como Jesus conhecia o coração daqueles fariseus, porque eles eram terríveis, Jesus provocou-os. Nesse contexto, a provocação é porque eles procuravam algo que um dia chegaria. Só que eles não entendiam que aquilo que eles estavam procurando ou esperando que um dia chegaria, já chegou. O reino de Deus já havia chegado. Olha o que Jesus diz no mesmo capítulo, versículo 22, né? Lucas 17, 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos. Ele respondeu aos fariseus e voltou aos seus discípulos. Só que Jesus sempre sabia que a sua voz era ouvida pelos fariseus, porque eles estavam à volta, estavam ao derredor. Parecendo que, né, sempre estão ao derredor. Quem está ao derredor é complicado, né? 1 Pedro 5,8 diz que quem está ao derredor é meio complicadinho. Lucas 17, 22. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Aquele a quem há tanto tempo, há tantos séculos, há tantas gerações aguardavam, estava entre eles e eles não o reconheceram. O reino que há muito tempo eles estavam aguardando, já estava sendo estabelecido no meio daquele povo e eles estavam boiando, estavam distraídos na sua religiosidade, porque a maneira que Jesus veio não era a maneira que eles achavam que Jesus deveria de vir, por isso eles não conseguiram reconhecer. Só que quando caía a ficha deles, eles desejariam, como disse o verso 22, virá o tempo que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas vocês não verão, porque perderam o tempo, perderam o time, se contaminaram com algumas coisas, e essas coisas fez com que perdesse o foco de Jesus, se distraísse com tantas coisas. Aproveite enquanto ainda há tempo, querido. Aproveite enquanto ainda há tempo, antes que seja tarde demais. A Bíblia diz: invocar o Senhor enquanto está perto, buscar enquanto pode se achar. E aqueles homens, eles rejeitaram Jesus a ponto de João 1,12 ser escrito: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio para os seus, mas eles não receberam. Jesus estava no meio deles, mas eles ainda estavam aguardando um Salvador. Jesus estava no meio deles, mas eles ainda estavam esperando o cumprimento da promessa de que viria o Messias, mas um filho já tinha nascido, já tinha existido
o cumprimento da promessa 30 anos atrás, ou 30 anos antes dessa conversa, querido. E todo esse tempo passou e eles não perceberam Jesus. Muitas vezes a gente está envolvido com a nossa vida cotidiana, envolvido até com o nosso ministério, envolvido com as coisas de Deus, e muitas vezes passamos despercebidos da presença do próprio Deus. Muitas vezes estamos envolvidos com aquilo que ocupa o nosso dia, e quando vemos, já passou o dia, meu Deus, não deu tempo de eu parar e entender que Ele estava aqui, estava no nosso meio, estava dormindo no barco, estava com a gente na tempestade, fazia parte da caravana. E faz com que, igual os pais de Jesus, perderam Jesus no meio da multidão. Aproveite. Entenda que o melhor de Deus já veio, chama-se Jesus Cristo, e Ele voltará, Ele é o Rei dos reis, amém, querido? O melhor de Deus já veio para nós. Eu quero compartilhar com vocês pelo menos duas coisas que o reino deveria provocar em nós. Eu creio que ele já está provocando, já provocou em você, mais duas coisas pelo menos que o reino de Deus provoca em nós. A primeira coisa é ser como crianças. Alex, não é um tanto contraditório, você estava falando no Tadel que a gente não pode ser uma criança, um infantil, e agora você está dizendo que o reino provoca a gente a ser como crianças. Vamos ler Mateus capítulo 18, por gentileza. Mateus 18, versículo 1. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Dá uma pausa aqui. Eu pergunto para você: quem é o maior no reino dos céus? Em outro texto ele fala: quem quiser ser maior, seja o menor e servo de todos. Mas na verdade só uma resposta nos basta para saber quem é o maior no reino dos céus: o rei. E ponto final. Qual desejo é esse do ser humano em saber que posição ele mesmo ocuparia em algum lugar? Cristo Jesus não é suficiente? Então pronto, ele sendo maior, basta. Fecha os parênteses aqui, vamos continuar. Versículo 2: e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como... É uma conjunção comparativa, a palavra como aqui. Como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, como entender? Óbvio, terça-feira a gente estava falando de conduta. De não ser como uma criança, mas de ser um infantil, ser uma criança. Não querer crescer, não querer passar pelos processos que nos levam à maturidade. Obrigado. Isso aqui nem caixinha de música. Se não tocar música, não funciona. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o texto aqui não está falando para ser uma criança, ser um infantil, ser alguém que não cresce. Ele está usando uma conjunção comparativa, ser como uma criança. E ele ressalta ali, aquele que não se humilhar como uma criança. E a palavra humilhação aqui, ela tem a raiz humildade. Nós precisamos aprender com as crianças, querido, alguns aspectos que fazem parte da essência de uma criança. E quando fala criança, fala de um filho pequeno. Quantos têm filhos pequenos aqui? Deixa eu baixar minha mão. Quando Jesus disse humilhação, ele fala de humildade. E a humildade, ela é expressada na necessidade de aprendizado. E nós temos uma dificuldade em reconhecer que nós precisamos aprender. A criança, antes de chegar na adolescência, porque na adolescência eles acham que sabem tudo. Mas nos primeiros anos de vida elas reconhecem que precisam aprender. Tanto que ela não pega um garfo e faca e vai comer. Quando você pega a colher, o que ela faz? Já abre a boca. Às vezes eu judio dela, às vezes vou colocar alguma coisa, ela abre a boca e fala, não tem nada. E a criança sabe que para ter mais segurança ela precisa se apoiar. Principalmente nos primeiros anos, onde ela está fazendo as primeiras coisas a primeira vez. Porque ninguém nasce sabendo. Quando Jesus está falando, ei, vocês precisam se converter e se tornar como uma criança, ele está querendo dizer, ei, ninguém nasce sabendo.
Deixa de ser um sabão, achando que você sabe tudo. Essa é a minha briga com o meu pequeno, adolescente, né? Você não sabe tudo. Ele não diz que sabe tudo, mas eu já sei, pai. Nem termina de falar, já sei, pai. Adolescente, ele entra nessa fase e são os autossuficientes. Mas enquanto é criança, Jesus não comparou, não falou sejam como adolescentes. Jesus era sábio, óbvio, né? Ele não estava querendo arranjar dor de cabeça para a igreja. Ele falou, sejam como as crianças. Ó, tomar chá, pai. Vou tomar, filho. Necessidade de aprender. Reconhecer a necessidade de aprender. Não ter medo de pedir ajuda. Não ter medo de segurar na mão daquele que lhe estende a mão. Eu lembro, eu já falei isso antes, mas eu acho engraçado e vou usar o mesmo exemplo. O Natan tinha medo da lua, então quando era lua cheia, nem lobisomem, né? Eu não sei porquê, mas ele tinha medo da lua cheia. Não saía para fora da porta, mas nem a pau, nem se colocasse doce ali. Não pegava nem com quirera. Mas quando eu chegava perto, o que ele fazia? Ele estendia a mão para segurar na minha mão. E aí com lua ou sem lua ele caminhava. Muitas vezes a gente, porque o medo paralisa. E muitas vezes nós, quando estamos paralisados, ficamos tentando por nós mesmos. Mas ei, segura na mão do Pai. Segura na mão de Deus e vai. Até lembrei agora de uma música. A criança, ela não tem medo, ela não tem vergonha de receber ajuda, de pedir ajuda. Na verdade, a criança não tem vergonha de nada. Isso fala do reconhecimento da sua pequenez. Consegue ter um reconhecimento de quanto limitado você é? Será que nós conseguimos ter um reconhecimento de quão limitado nós somos? Ou nos achamos autossuficientes? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ajuda. Eu sou um não ajudiano, né? Religião dos que não pedem ajuda. A criança não tem problema com isso. Ela corre para o lugar seguro. E abrindo parênteses aqui, queridos. Quem que é o mais importante para a criança? O pai ou a mãe? Os dois. Principalmente se os dois forem um. O local seguro para a criança é na unidade do casal. Nós muitas vezes erramos, abrindo um parênteses aqui, saindo um pouquinho fora, erramos como pais porque deixamos visível para nossa criança, para o nosso filho, a fenda que existe entre o marido e a mulher, que não deveria existir. Qual fenda? O filho sabe a quem ele pode pedir que vai ser concedido. Ele sempre vai pedir algo difícil para aquele que concede mais. É porque eu sou gente boa, mas na mentalidade do seu filho, sabe o que é? O meu pai não tem palavra. Ou a minha mãe não tem palavra. Não é porque você é gente boa, não é isso. Porque um dia vai chegar em que aquele momento vai ser decisivo e uma palavra vai precisar ser estabelecida. E de acordo com a criação, seu filho sabe que você cumpre a palavra, ou depois de 2 não vem um sim. Ah, vai lá, filho, vai lá, só não conta para sua mãe. Ou vai lá, filho, vai lá, tá bom, meu Deus, você insiste. O que você não faz chorando que você não faz sorrindo que eu não peço chorando? Não faz esses olhinhos do gatinho de Shrek que eu me derreto todo. A Bíblia diz que se não der jeito vai te envergonhar quando ele crescer. Fecha parênteses, voltamos aqui para a criança, nós estamos falando dos pais, amém? Reconhecimento da sua pequenez. Ela tenta levantar alguma coisa e não consegue, ela já chama. Eu não consigo, pai, me ajuda, mãe. É isso que Jesus está falando. Será que nós conseguimos reconhecer isso? A nossa limitação e muitas vezes a nossa debilidade. Alex, nós temos debilidade, a Bíblia diz, suportais os débeis na fé. Então nós temos debilidade sim. Será que nós conseguimos reconhecer que o quão fracos somos diante das circunstâncias, diante das dificuldades, a ponto de recorrer a Deus nesses momentos? A criança, ela tem simplicidade. E quem tira a simplicidade das crianças somos nós, os adultos. Eu não sei você, mas algumas vezes eu dei presente para os meus filhos e eles brincaram com as caixas, com as embalagens, não com os presentes por primeiro.
Simplicidade. Tem um vídeo que eu acho muito legal na internet, uma menina bem efusiva, bem sanguínea. Chamam ela para ver o presente, ela, caraca, mano, uma garrafa. A garrafa estava na cesta da bicicleta e era a bicicleta o presente dela, mas ela estava vislumbrada pela garrafa. Simplicidade, querido. Criança só consegue ou começa a viver por status quando nós começamos a fazer diferença de pessoas, de situação financeira e de valores e preços. Sem isso a criança é simples. Sem isso ela brinca com um brinquedo mais furreco do 99, felizona da vida. Por quê? Porque ela consegue ser grata nas coisas simples. Será que nós conseguimos ser gratos nas coisas simples? Será que se Deus der o básico da nossa lista de oração, continuamos alegres, felizes, contentes e gratos com Deus? Será que se Deus nos der a embalagem, a gente fala assim, mas cadê o presente? Eu quero o presente, eu não quero embalagem, isso aqui não serve para nada. Ou a gente vai brincar com a embalagem como se fosse um filho tão grato, sabendo que maior e mais importante do que o presente é a presença do Pai. Porque é isso que uma criança faz. Toda criança é desprovida de arrogância. As crianças, elas geralmente são egocêntricas. Isso é comum. Né? É o meu, é minha. Na verdade é minha, ela sabe falar o meu geralmente, é minha, é para tudo. Mas a arrogância é difícil ter. A arrogância ela está muito ligada ao espírito de independência. A criança é desprovida de arrogância, porque ela ama precisar, ela ama depender, ela ama estar próxima do Pai. E é isso que Jesus está falando, ei, se vocês não se tornarem assim, não vai haver reino dos céus, não tem como vocês entrar no reino dos céus. Por quê? Porque precisa ser uma pessoa assim, com um coração totalmente voltado para Ele. Uma pessoa que sabe se humilhar, sabe ser humilde, tem a necessidade de aprender sempre, tem um coração ensinável, reconhece a sua limitação, tem simplicidade e é desprovido de arrogância. Está tocando música com letra, só para dar um aviso. E ainda acho que é uma celebração. Ajuda nós, irmãos. Ser criança, no contexto que Jesus estava falando, fala de dependência. Criança é dependente dos pais, querido. Quer ela ou não, criança é dependente dos pais. Ou a tua criança é independente. Você fala, filho, 2 anos de idade, estou saindo de casa, se vira, tem comida na geladeira, tem que dar comida para o cachorro também, pendura as roupas, eu volto no final da tarde. Se o conselho tutelar te pega, isso chama-se abandono de incapaz, porque todo incapaz precisa ser dependente. Então, quando Jesus está falando, eu falei, ei, vocês precisam ser dependentes de Deus. Vocês precisam não se afastar de Deus. Vocês não podem se acostumar com a ausência de Deus. Nós precisamos elevar o nosso nível de confiança, porque criança confia. Para toda criança, eu acho massa essa fase deles, que eles acham os pais uns super-heróis. Eles acham as mães, tipo, as mulheres maravilhas. Já viu criança discutindo pelas características quase que inexistentes, na verdade, dos seus pais? O meu pai é mágico. Só porque ele faz assim com os dedos. Ele arranca o dedo e cola de novo, e eu não sei como ele faz. Cara, quando que a gente perdeu a admiração pela presença? Quando a gente perdeu a admiração por aquilo que Deus deixou para nós, que é só a palavra? Quando a gente deixou de ter o prazer de estar diante do Senhor? Quando? Onde é que caiu o nosso machado? Precisamos voltar lá e resgatar, querido. Assim como uma criança se admira das qualidades do seu pai, nós precisamos ficar admirados com aquilo que Deus é. São características necessárias para aqueles que vão adentrar ao reino. Toda criança, principalmente nessa fase, fala de boca cheia do seu pai. Ela nem sabe do que o pai dela trabalha, mas é o melhor emprego do mundo para ela, porque através disso o pai consegue levar nem que seja um doce de amendoim uma vez no mês. Ela sabe que através disso eles têm porque ela não entende, nessa idade eles acham que a luz é natural, você faz assim e não precisa pagar. Na verdade, acho que até depois que cresce eles acham assim.
Mas filho não se preocupa. Alguém tem aqui algum filho que 2, 3 anos de idade foi pai, está chegando no final do mês, será que vai dar para pagar as contas? Porque filho confia em provisão. O filho foca sempre na provisão, não no que ele pode receber, mas na segurança de que nada vai lhe faltar. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Esse é o original, não é? Nada me faltará, de nada tenho falta, porque se ele tem um pai, ele tem tudo. Isso é característica de filho. Qual que é a característica de bastardo? Foco na escassez. Será que vai dar? Será que eu vou ter? Será que vai haver uma casa? Será que vai haver um lar? O filho não. Eu estou seguro, porque eu estou perto do pai. E Jesus falou para ser uma criança desse jeito. Desse jeito. Não existe um lugar mais seguro do que a obediência, queridos. Ser criança significa não existir lugar mais seguro que a obediência. E quando que um filho aprende a obedecer? Pela repetição. Oh, coisa terrível é ensinar alguém sem paciência. Não a pessoa sem paciência, nós. Por quê? Porque é necessário repetir. Então a gente repete. Quando ele fala, entendi, ele vai fazer, fez errado. E a gente repete, porque entendemos que a repetição leva ao ensino, ou leva ao aprendizado, né? O ensino parte daquele que está ensinando, o aprendizado, né, é daquele que está recebendo o ensino. E a repetição é a base do aprendizado, querido. Qual é o pai aqui que todas as vezes que ensinou seu filho foi na primeira vez que falou? Que eu quero pedir para você orar por mim e pela minha família, inclusive. Não tem. Só que quando entende, ele vai entender um princípio da obediência, que ela é imediata, completa e com boa atitude. Quando o filho obedece em primeiro lugar, e geralmente isso acontece quando, logo após uma correção, logo após um castigo, ele já obedece em primeiro lugar. Não sei se você já percebeu isso. É só você dar um castigo que bate pronto, já, ele vai obedecer. E por que ele vai obedecer? Porque ele sabe que é um lugar seguro. Ele sabe que não vai ser privado dos seus benefícios, dos seus privilégios. Ele sabe que vai ter a alegria do pai ou da mãe expressada. Ele sabe que vai alcançar com gratidão e com agrado o coração do pai. Então, quando a gente descobre que obedecer é bom, descobrimos também que não existe lugar mais seguro do que obedecer. Hashtag fica a dica aos adolescentes que estão aqui. Ser como criança é ser conduzível, ser vulnerável. Nós somos conduzíveis. Você é conduzível? Você é fácil de ser conduzida? A Bíblia diz, o vento sopra onde quer, você não ouve a sua voz, não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque ele é conduzido pelo Espírito. Nós somos conduzíveis ou nós somos impacáveis? Não é implacáveis, é impacáveis. A gente vive empacando, teimando. Não, Deus, mas peraí. Não, mas, não. Mas assim acho que é melhor, Deus. Não, mas aqui está escrito assim, o Senhor... Ou o Espírito Santo, ele tem liberalidade de conduzir a nossa vida, sobre os seus princípios, sobre os seus preceitos. Criança é vulnerável. Já percebeu que criança não esconde os seus sentimentos? Quer esperar florar? Junte duas, dê o brinquedo para uma. Vem tudo para fora. Mas isso é natural para elas, porque elas são vulneráveis por natureza. É a essência delas ser vulneráveis. Ter fácil acesso, você sabe como ela está agindo, e ela não tem vergonha de agir daquele jeito até ser corrigida. Daí vem a vergonha, pedido de perdão, arrependimento e o restabelecimento, e continua a andar. Precisamos ser vulneráveis, querido. Estão esperando perfeição de você? Talvez, mas o que é perfeição para você? É ausência de erros? Então todo mundo tem que vazar daqui. Ou é a presença de reconhecimento dos erros? É a presença de um coração contrito, contristado, ou a presença de um coração que corresponde
ao agir do Espírito Santo, que tem como uma das tarefas, que é convencer o homem do seu pecado, justiça e juízo. Será que somos conduzíveis e vulneráveis? Ou somos impacáveis? Vivemos, Deus tem que falar, meu Deus, anda filho, vamos. Você está em 2020, já são 2026, está fazendo um plano de oração aí e não caminhou nem sobre o plano do ano retrasado, bora lá. Precisamos ser como crianças. E outra coisa que o reino nos provoca a ser, ou provoca em nós, é nascer de novo. João capítulo 3, versículo 1 ao 5 diz: e havia entre os fariseus, sempre um fariseu, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite? Alguns creem que por causa ele era um homem de uma elevada posição entre os sacerdotes. E eles falavam que ele ia ter com Jesus porque ele temia pelo que iam pensar dele. Mas podemos crer sim, e isso de fato é uma verdade. Mas a questão é que de noite Jesus não tinha muitos fariseus à sua volta, que questionavam Jesus para pô-lo à prova. Nicodemos veio questionar Jesus para aprender. Ele era um tipo diferente de fariseu. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Eu acho que eu sou o pastor Mano. Está tocando de novo uma celebração que meio rap ainda. Eu sou meio humano, mas nesse momento aqui não. Ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos estava falando algo real? Amém? Amém. Ele constatou, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Filho, tem uma música que é instrumental, worship. Ele vai dar umas 2 horas. Você pode colocar que vai ficar tranquilo, não vai terminar até o culto das 8. Jesus respondeu: na verdade vos digo, ou te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parece que Jesus está respondendo totalmente diferente daquilo que ele perguntou. Na verdade ele nem fez uma pergunta, ele só fez uma constatação: mestre, bem sabemos, né, que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que você faz se Deus não for com ele, ou se não tiver vindo de Deus. E Jesus não dá uma continuidade na conversa de um modo naturalmente plausível. Parece que Jesus fala totalmente diferente. Enquanto ele está falando de Jesus, Jesus fala de Nicodemos. Ele vai ali, enaltece Jesus, fala das suas qualidades, fala da sua natureza. E Jesus respondeu: disse-lhe na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava falando para Nicodemos que achava que estava salvo. Achava que estava salvo. Mas Jesus queria manifestar o reino a ele também. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A gente tem um primeiro modo de Jesus dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ver. E a gente tem aqui no segundo momento: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Mas na verdade ele está falando de uma mesma coisa, não de duas: nascer, a água e o Espírito. Ele falando de uma coisa só. E de um modo superficial, querido, a gente pode apontar isso para o batismo nas águas. Nascer da água. Muitas vezes a gente aponta isso para o batismo nas águas, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Mas Jesus faz alusão a algo que Nicodemos deveria saber e ser mestre, mas não sabia. Em João 3:9, nos versículos, 4 versículos depois, vai dizer: Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Eu estava ampliando, aperfeiçoando, amo muito ver homens de Deus, e eu vi Iago Martins, pastor fera, e consegui caminhar plenamente sobre algo que ele explicou a respeito disso.
Porque se fosse sobre o batismo não haveria dúvidas, ou haveria muitas dúvidas. Jesus não poderia falar: como é que você não sabe disso? Se fosse sobre o batismo, porque os batismos estavam acontecendo. Mas Jesus fala de alguma coisa que, na verdade, ele deveria saber. Por que deveria saber? Porque ele é mestre da lei. E um mestre da lei é conhecedor da palavra, ou conhecedor da lei. Então Jesus estava fazendo uma referência a uma profecia do Antigo Testamento. Por isso que esse assunto não deveria ser estranho para Nicodemos. Porque era um assunto que com certeza ele já tinha estudado algumas vezes. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito com I minúsculo, é que aqui está tudo maiúsculo, com I minúsculo novo. Ou seja, ele vivificaria o nosso espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, agora com E maiúsculo, Espírito de Deus, aquele que o mundo não vê e não conhece. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Jesus está falando de uma água que purifica. E no costume de Israel era comum, principalmente quando eles se relacionavam, pegavam, tocavam alguma coisa impura, que eles se abstessem da presença das pessoas, da comunidade, das pessoas, dos irmãos, por algumas horas, alguns dias, e ao final desse tempo eles se purificassem, fossem procurar uma água, se banhassem como um ritual de purificação. Só que agora o próprio Deus estava dizendo que ele proveria para eles uma água que os purificaria, de uma vez por todas. O próprio Deus está falando de um modo profético através de Ezequiel que ele ia prover uma água que purificasse eles. E lembra quando Pedro estava para ter os seus pés lavados por Jesus? E ele falou: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E ele falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele falou: então lava o pé, a mão, o braço, a cabeça, lava tudo. Ele falou: basta os pés, porque vocês já estão purificados pela palavra. A Bíblia faz uma pergunta, eu amo quando a Bíblia faz a pergunta e ela mesma responde. Ela poupa a gente de ficar pensando. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Então, queridos, a água é o poder purificador de Cristo através da sua palavra. Através da sua palavra. Então fala de purificação pela água e regeneração pelo Espírito Santo. E uma coisa interessante aqui é que no final, no versículo 27, ele fala: e farei que andeis dos meus estatutos, guarde os meus juízos e observem os meus juízos. E só existe uma forma de nós caminharmos sobre os estatutos de Deus, caminharmos sobre os princípios de Deus. Qual é a forma, querido? Está nesse texto. Quando nós recebemos um coração novo, quando ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Quando somos purificados pela sua palavra. Quando somos vivificados e temos uma comunhão com o seu Espírito, e através do Espírito Santo nós conseguimos andar nos estatutos, nos preceitos do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós tropeçamos? Sabe por que muitas vezes nós lutamos quase que fisicamente contra um pecado e não conseguimos vencer? Porque fazemos isso na força do braço. Quando a Bíblia está dizendo que é depois que Ele colocar em nós o Espírito dEle, aí nós poderemos andar sobre os seus preceitos e os seus caminhos. Não é com a nossa força, mas é com a força do Senhor. Não é através apenas do nosso Espírito, mas através do Espírito Santo do Senhor, que nós vamos conseguir cumprir com aquilo que Ele tem pedido para nós. Não é por acaso que a visão dos ossos secos, que é praticamente um desenho, Deus, mesma coisa, Antigo Testamento inspirando Ezequiel, ele fala que ele poria um coração novo, que ele lavaria com água, que ele vivificaria aquele povo. E daí ele desenha isso. Capítulo 37 de Ezequiel, todo mundo conhece, a gente não vai ler aqui, mas ele fala da visão dos ossos secos. É como se ele desenhasse a profecia que ele tinha dado anterior. Sequidão, ausência de som, ausência de vida. E ele pede para o profeta profetizar, profetiza ao Filho do Homem: vem dos quatro ventos, ó Espírito. E veio, começou a fazer barulho, veio aquele vento, começou a movimentar, aqueles ossos se tornaram um exército forte e numeroso.
e tiveram vida. Isso fala de restauração, isso fala de regeneração. Um dos propósitos, ou uma das coisas que fazem parte do nascer de novo, querido, é ser regenerado por Deus. Eu lembro que eu gostava, confesso que ainda gosto, não assisto muito, mais curto, de X-Men, Marvel. E eu lia muitos gibis da Marvel. O meu personagem favorito era o Wolverine, por causa do seu poder especial. Ele tinha um alto fator de regeneração. Ele se recuperava rapidamente de qualquer ferimento. E eu achava isso o máximo, porque se torna invencível. Esse cara é invencível. Qualquer coisa, leva um tiro, a bala, até tem um episódio desse, a bala pula para fora assim e fecha o buraco. Nossa, que massa. Eu quero ser esse cara. Quando a gente é criança, a gente acha que aquilo ali é real, né? Depois a gente cresce e fala, meu Deus, frustraram a minha infância. Só que o pecado, ele deteriora, ele corrompe a nossa carne. Só que quando nós nos voltamos para Deus, através do processo do novo nascimento, nós sofremos um processo de regeneração. Aquilo que foi perdido com o tempo, aquilo que foi corrompido com o tempo, começa a ser restaurado, regenerado, refeito. E isso só se dá através de um relacionamento com o Espírito Santo. Isso só acontece quando nascemos de novo. Então, quando ele fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ele está falando, você precisa das minhas palavras, e você precisa ser regenerado pelo meu Espírito. É isso que nós precisamos, querido. Novo nascimento não é você apenas marcou o dia do batismo, fez um tibum aqui na igreja e nasci de novo, e peguei uma camiseta escrito eu nasci de novo, e sai todo felizão. E isso precisa acontecer, e faremos isso todos os anos, amém? Mas novo nascimento, querido, começa de dentro para fora. Não é com a água que vem por fora, é a água que vem por dentro. É a água que limpa dentro primeiro, que daí externiza. Lembra que Jesus falou para os fariseus, vocês são como sepulcros caiados, porque estão bonitos por fora, estão limpos por fora, estão esteticamente bons por fora, estão totalmente arrumados por fora. Jesus nunca se preocupou com o exterior, queridos. Jesus sempre disse que nascer de novo é de dentro para fora. A regeneração, o Espírito que é colocado dentro começa a transbordar tanto na nossa vida, que a sujeira de dentro e a sujeira de fora são limpas pelo poder purificador da palavra. Se coloque de pé, por gentileza. Alex, o reino de Deus me provocou a nascer de novo. Eu sei, querido, essa é a mensagem dele. Ela agita um pouco. É impossível a mensagem do reino de Deus vir e as águas continuarem calmas. É impossível. Tanto é que uma vez, chegando os discípulos a determinada região, foi dito naquele local, aqueles que têm agitado o mundo têm chego até nós. O reino é provocativo. E ele não vem provocar morte. A expansão dos reinos e dos impérios e das dinastias anteriormente acontecia com base em matança, em provocar morte. O crescimento, a ampliação do reino de Deus tem como base provocar vida. Fazer morrer o nosso homem interior, mas vivificá-lo através do poder do Espírito Santo. Então essa é a provocação do reino de Deus, querido. Que sejamos como crianças. Eu quero perguntar a você, qual é o nível de confiança que nós atravessamos essa virada de ano? Qual é o nível de entrega? Será que nós temos a aprender ou não com crianças? Qual é o nível de dependência de Deus? Será que precisamos aumentar isso ou está bom? Está bom, então, se está bom, por que a nossa vida então não está hypada daquele jeito que a gente sempre quis que estivesse? De acordo com a vontade de Deus, óbvio, né? Vamos apontar para isso. Será que nascemos de novo mesmo? Será que temos sido regenerados pelo seu Espírito que está em contato com o nosso Espírito que foi vivificado por Cristo? Que na palavra diz que Ele colocaria um Espírito novo. Será que estamos sendo purificados pela sua palavra?
e tirando como base esse processo de leitura que estamos tendo como igreja, ou basicamente como quase toda igreja, é um peso. Porque não é o ler a palavra, querido. Tem muito ateu que leu isso aqui mais do que a gente. Não é o ler. Ler a palavra é algo externo. Agora, quando eu permito que aquilo que eu leio seja impresso na minha alma, seja inunde quem eu sou e transforme quem eu sou por dentro, é notório, será visível a minha transformação fora. Eu não leio para ser um bibliudo, alguém que sabe vários versículos de cor. Nós não estamos aqui porque nós somos bons, estamos longe. Estamos aqui porque estamos num processo de aperfeiçoamento pela palavra e pelo Espírito, pela graça e pelo conhecimento. Jesus está provocando o povo a depender de Deus. E é impossível nós dependermos de alguém que nós não conhecemos. E para nós conhecermos, nós precisamos da revelação da sua palavra. Que é quando a sua palavra, quando os versículos, quando aquelas letras saltam das folhas e entram dentro da gente. A ponto dele falar: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão tudo o que quiserem e lhes será concedido. Por quê? Porque quando as palavras do Senhor estiverem impressas em nosso coração, então de fato Ele tirou o nosso coração de pedra e colocou um coração de carne, porque a impressão da sua palavra não se dá como a impressão que aconteceu no Sinai, dos mandamentos, dos preceitos do Senhor cravados numa tábua de pedra, não. Agora na nova aliança, Ele tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, porque somente nesse coração de carne é que seus princípios podem ser impressos, os seus princípios podem ser estabelecidos, e esse reino pode existir somente num coração que depende totalmente dEle, somente numa vida que se coloca diante dEle como uma criança, um filho pequeno, que confia totalmente no Pai, que depende totalmente no Pai, que acredita totalmente no Pai, e que admira o Pai a tal ponto de que ninguém é maior do que o seu Pai. Eu quero orar com você e quero te convidar a sair do seu lugar, se você quiser, se você gostaria de ter um nível de intimidade maior, se você entende que você precisa reconhecer as suas limitações como uma criança precisa, se você precisa reconhecer como uma criança reconhece a sua pequenez, que você precisa ser vulnerável. Alex, mas se eu me demonstrar vulnerável, vão saber que eu sou pecador. Entra para a fila, querido. Não tem ninguém que não pecou aqui não. Só que quando você é vulnerável e tem um reconhecimento de que é vulnerável, você se torna acessível. Deus, Ele pode arrombar qualquer porta, mas Ele só entra no coração que se abre para Ele. Vulnerabilidade, simplicidade, querido. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Nós fizemos do Evangelho o mercado gospel e colocamos nele um status, como se ser crente fosse ser maior do que qualquer outra pessoa, quando na verdade ser um cristão é ser o menor e servo de todos. Isso é simplicidade. Muitas vezes buscamos muito mais status do que a presença, quando para uma criança não importa o tipo do presente, importa se o pai está ali. Importa se a presença do Pai está ali, importa se a presença de Deus está ali, não importa as coisas aleatórias. Ou seja, se Ele não me der aquilo que eu estou orando, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que faz parte do meu projeto de 2026, Ele continua sendo Deus. Ele continua ocupando o mesmo lugar no meu coração, me dando alguma coisa ou não, porque a coisa mais preciosa de todo mundo Ele já me deu, Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Ele disse: como não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas aquele que não poupou o seu próprio Filho? Ele é poderoso para fazer, querido. Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós só não podemos deixar de entender que o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é visível, não se manifesta de forma física, não se manifesta na suntuosidade de templos, nas grandes construções. O reino de Deus está dentro de você, ou deveria estar provocando você a nascer de novo, provocando você a uma mudança abrupta, provocando você a uma radicalidade a ponto de
renunciar coisas que até parecem lícitas, mas por causa do seu Senhor não te convém. O céu, deixa o céu descer.